o anfitrião, o dono da festa é o Carlos Carreiro. Foi nosso assessor cultural durante 15 anos, foram uns 15 anos, e portanto é a ele que hoje devemos prestar toda a solidariedade e manifestar o apreço do valor que ele tem, e todos sabem, e que continua manifestando-se. Portanto, o Carlos irá apresentar os componentes da mesa, quem vai apresentar o livro, e muito obrigada pela vossa presença. Bom, é assim. Eu queria saudar especialmente, se me permitem, a engenheira Manuela Alves da Costa, que foi presidente da delegação da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, que antes era uma delegação, e o nosso veterano Augusto Camacho Vieira, que com muito esforço vieram aqui prestar a devida vénia ao Carlos Carreiro. Caso dar as boas-vindas, eu estava a pensar falar só no fim, e assim levam comigo no princípio e no fim. O que não é lá muito agradável. Bom, primeiro que tudo, evidentemente, agradecer à Fátima esta recepção, não é? Porque realmente fui assessor cultural durante esses 15 anos, foi muito gratificante para mim. Quem me conhece e sabe das minhas relações com Coimbra, sabe que eu, em primeiro lugar, está Coimbra, no sentido da relação da fraternidade, essencialmente nisso. Aliás, esta coisa, a fraternidade não se institucionaliza, quer dizer, vive, sente-se, ponto parágrafo. Por isso, é com muito orgulho e muito sensibilizado que agradeço à Fátima e à direção, mas a direção é a Fátima e os outros dizem que sim. Ora bem, é verdade, porque sabem, a Fátima é uma diretora emblemática e quando as pessoas são emblemáticas, os outros amojam. Ora bem, acontece. Não, é verdade. É assim, quando nós temos essa carga, esse carisma, não vale a pena. Não é? Ora, por isso eu quero agradecer muito à Fátima e à direção esta recepção tão bonita e passo, e também eu falarei no fim, hei de falar obviamente do meu querido amigo Augusto Camacho Vieira, da minha Manelinha Alves da Costa, etc. E não só, mas fica para o fim. O que eu quero é, primeiro que tudo, é apresentar as pessoas que estão na mesa, o editor, o engenheiro Miguel Babo. Há aqui um certo nepotismo, que é da família, é meu primo, por isso o poder da família. Ora bem, e que é o editor, o que é ótimo, porque é um dos poucos editores que não viveu à minha custa. Agora quero também apresentar a Joana Albuquerque. A Joana Albuquerque foi minha aluna até há coisa de 15 dias. Acabou o curso da Escola Profissional de Teatro de Cascais. Eu não vou fazer também, não vou falar dela, falo no fim. Estou só a apresentar, que é para saberem quem é. E perceber quantos anos é que tu tens, desculpa lá? 17. Eu tinha quase a certeza absoluta disso. Por isso, é uma rapariga que com 17 anos vai apresentar um livro de poesia do professor. Então estejam absolutamente descansados, que não é a antiga, em que ela estava a apresentar um livro para ver se tem nota. Não, a nota já está dada, não há esse problema. Isto é simplesmente o grande respeito que tenho por ela. Mas já lá vamos. Agora, queria também apresentar a doutora Maria Carlos Aldeia, minha querida amiga de há alguns anos, que faz o favor de me acompanhar nestas coisas do Centro de Estudos da Lusofonia Agostinho da Silva, da Universidade de Lusófona, que já esteve também no curso livre de Cultura Portuguesa organizado pelo Centro de Estudos da Lusofonia. Aliás, aproveito para saudar o Sr. Engenheiro Faria Ferreira, que é da Administração da Universidade de Lusófona, que fez o favor de estar aqui comigo, muito lhe agradeço. Passo
passo aqui para o meu querido amigo, vice-reitor da Universidade de Lusófona, um querido amigo, e se ser vice-reitor não tem interesse nenhum, entre aspas, até tem com ele, e tem por uma razão muito simples. Com ele e com todos os vice-reitores, quando são vice-reitores a sério. É que, para além de ser um amigo de há alguns anos, é um homem da cultura e é alguém que, academicamente, faz por isso. Ou seja, tem um cargo em que ele, como vice-reitor, é vice-reitor para as atividades culturais, etc., de organização da universidade. E faço favor de ser meu amigo, e eu tenho muito respeito por ele, e respeito, e simpatia, e carinho, como diria o Luís Góes, e por isso está aqui comigo e eu agradeço. Sendo assim, está quase tudo dito, depois para o final dos músicos a gente fala para o fim, não é verdade? E eu dava passada a palavra então ao Miguel, que é o editor, que é ele que abre as hostilidades. Boa tarde, gostava de saudar a todos, em especial na mesa, e agradecer à Associação de Estudantes de Antigos Estudantes de Coimbra nos terem recebido para a apresentação deste livro. Obviamente que o fizeram por causa do Carlos Carranca, mas nós também fazemos parte do projeto e aqui estamos, e muito obrigado em nome das pessoas que fazem parte desta linha editorial. Quero agradecer à Associação e a todos os presentes por estarem aqui. Sobre o livro, portanto, eu sou diretamente responsável por esta parte corpórea do livro. Isto é um bocadinho como o corpo e a alma, não é? A alma é importante, o mais importante é que a alma seja bonita, mas o corpo também ajuda. E, portanto, eu acho que nós conseguimos fazer alguma coisa que ficou de acordo com aquilo que eram as expectativas do Carlos Carranca, e se está de acordo com as expectativas deles, está bem. Pela experiência própria, sei que se está de acordo com as expectativas deles, está bem. Nós já editámos com ele 5 livros, este é o 5º livro. Importa também dizer um pouco que a promoção do livro e a maneira como ele é vendido também tem características próprias, devido às características da editora, à pequenez e às características da editora. Sendo certo que hoje é difícil promover e vender livros, distribuir os livros, há um certo mistério à volta das editoras, como é que uma editora gasta a promover 10 num livro para o vender por 2, mas certamente são os grupos económicos. E os grupos económicos vendem submarinos de um lado, dão livros do outro, e portanto o nosso sonho no fundo é viver também à conta do Carlos Carranca sobre os livros, mas ainda não conseguimos, e estamos a tentar, portanto, vender muitos livros e tentar também fazer, se calhar, um grupo económico, uma coisa assim, para tentar, mas ainda não conseguimos. Então temos características próprias, e as características são que cada livro é um projeto diferente, um projeto único, que tem expectativas também únicas. Temos feito livros com outros autores também, que todos eles têm um objetivo próprio, um caminho próprio. Portanto, nós fazemos estes projetos com um bocado sofridos, participamos muito neles. Com o Carlos, há a facilidade dele ter as coisas muito bem definidas, saber muito bem o que quer, e portanto é muito mais fácil trabalhar, e ainda por cima lança-nos para um patamar superior àquilo que nós trabalhamos. Tem já um estatuto nacional da cultura portuguesa, e nós temos uma coisa boa, que é, apesar de talvez não conseguirmos vender estes livros todos e fazer tanto dinheiro, mas uma coisa é certa, é que pela tal alma do livro, este livro e esta obra de Carlos Carranca vai ficar na cultura portuguesa. Muito depois de nós irmos embora, ela vai ficar cá. A obra tem vida por si, e essa obra vai ser, não digo eterna, porque isso é um exagero, mas vai ter muitos anos pela frente, e nós estamos associados a essa obra. É uma honra fazê-lo, e hoje também é uma honra estar aqui nesta apresentação tão bonita. Muito obrigado, e passo a palavra ao próximo. Agora é a Joana Albuquerque, não é? Se quiser. Não. Lá? Sou eu que decido. Tens aqui o microfone. É para... É lá as histórias. para... Não. Vai. O projeto também é voz, mas... o que é que isso? Claro, não estou a ver isso. Onde é que isso está?
Não estou a ver. Ah, já está. Pronto, já está. Ok. Pronto, obrigado. Também? Já está feito. Pronto. A geringonça, pá, é uma chaveira. Aguinho. Lá. Bem, faz conta que não tens microfone. Olá, boa tarde a todos. Eu gostava primeiro de falar de como é que este livro foi parar às minhas mãos. Eu ainda estava na escola e estávamos já a começar os ensaios para o estágio profissional, em que estamos a fazer A Tempestade, de William Shakespeare. Eu recebi este livro num dia de semana e disse: professor, eu estou exausta dos ensaios, eu não sei como é que vou ler o livro. E ele diz-me: lês isso num instante. E ele: pronto, está bem, eu li isso num instante. Chego a casa e eu fiquei até às 3h30 da manhã a ler este livro e a fazer apontamentos. Porque este foi, sem dúvida, o livro do professor Carranca que eu mais gostei. Ao mesmo tempo que estava a ler o livro, estava também a estudar para um exame oral que tive no dia a seguir, se não me engano, exame de História da Arte, sobre a arte do século XX. E no mesmo dia tinha lido um ensaio de Kandinsky sobre o espiritual na arte, se não me engano. E Kandinsky dizia logo na primeira página: eu acho que não vale a pena imitarmos as formas do passado, porque não nos vão levar a lado nenhum. Na verdade, pareceremos apenas macacos sentados numa cadeira. Os macacos podem sentar-se numa cadeira, mas para eles será apenas isso, sentarem-se numa cadeira. Não terá outro significado qualquer. Apenas terá significado se imitarmos as formas do passado que tenham o mesmo significado que nós temos agora. E eu acho que é isso que o professor Carranca está a fazer neste livro. É um livro de abstracionismo lírico. É um livro bastante limpo visualmente, tal como eu diria uma tela de abstracionismo lírico. Tem apenas o essencial. Não tem figuras, porque o objetivo não é representar uma coisa em específico. O objetivo é que tenha várias leituras. Uma página em branco, com uma mancha gráfica destas, dá-nos liberdade para interpretarmos como quisermos. Eu acho que é por isso que esse livro é tão importante. Não depende daquilo que o autor quis escrever, mas da maneira que nós o quisermos interpretar. E este livro a mim tocou muito, porque dependendo das semanas em que eu ia pegando no livro, tinha significados diferentes. E eu penso que a obra do professor Carlos, que eu tive o prazer de poder acompanhar durante 3 anos, tem caminhado muito nesse sentido, o abstracionismo lírico. Deixou de ser um livro tanto sobre a utopia e a fraternidade, como era no início, com poemas bastante longos e bastante religiosos também, e bastante específicos em relação a quem ele é, o sítio onde está, aquilo que ele estuda e aquilo que ele gosta, e passou a ser sobre todos nós e sobre aquilo que cada um acha. Deixa-me ver se eu encontro aqui. Por exemplo, este. A delicadeza do mundo é a mentira. Faz-nos pensar o que é a delicadeza, o que é a mentira. E isso são conceitos que são tão pessoais, que são tão dados à interpretação pessoal, que se torna um livro para qualquer pessoa e para todas as pessoas. Enquanto que eu acho que um dos seus livros anteriores, Se Não Pensa, são muito para as pessoas que estão aqui e que o conhecem enquanto uma pessoa da universidade, enquanto uma pessoa de Coimbra. E isto não. Eu li vários destes poemas a colegas meus e até professores, e li sem dizer de quem eram. E disseram: piada, de quem é? E disse: é do professor Carlos Carranca. Eles disseram: que estranho, não é nada o estilo dele. E não é. E é isso que é interessante. Tem caminhado para aqui. Tem sido um caminho, se calhar difícil pessoalmente, mas tem sido um caminho tão interessante, porque passou de ser uma pessoa que quer mostrar aos outros aquilo que pensa, para ser aquilo que tem sido para mim durante estes 3 anos. Tem sido um professor. Dá-nos uma frase e nós somos livres para interpretar. E eu acho que é isso que o professor também faz. Dá-nos o conhecimento e diz-nos: podes interpretar assim, assim, assim. Mas agora quero saber o que é que tu pensas.
E estes 3 anos também tenho ouvido muito a palavra utopia. O que é interessante, porque estando agora a fazer a Tempestade de William Shakespeare, a utopia é um dos grandes temas e é isso que eu tenho falado muito no meu trabalho teórico, porque para além de termos de fazer um estágio prático, temos de fazer um trabalho teórico também para defendermos a nós e aquilo que aprendemos durante 3 anos. E o professor Carranca tem sido muito parte disso, o nosso crescimento durante 3 anos. E aquilo que o professor tem falado da utopia, agora que eu estou a estudar o que são as utopias e distopias, quase me parece uma distopia. E muito disso está neste livro. O que é a utopia neste livro? Deixa-me ver se eu encontro. Tinha alguns marcados. Por exemplo, a forma antiga de ser homem esgota-se no hoje, sem receio. A forma antiga é quase uma ideia utópica de que, seguindo um bocadinho as ideias do Rousseau, de que se abandonarmos a sociedade atual, conseguimos voltar ao passado, à forma antiga de ser homem, e que aí conseguimos atingir uma sociedade perfeita, uma sociedade utópica. Infelizmente, depois de ter refletido sobre o que é utopia e distopia, não consigo acreditar que esta forma antiga de ser homem e esta forma quase uniformizada de ser homem, e que isso daria uma sociedade perfeita, também sem regras, porque não há necessidade delas, isso para mim dá uma ideia de distopia. Porque eu não quero viver num mundo que não tem regras. Eu também não quero viver num mundo em que toda a gente não tem sacrifícios e não tem dificuldade. E isso se calhar conhece um livro melhor do que eu, provavelmente. Consegue encontrar um poema em que fala sobre... Não. Não. Conheces melhor o livro que eu. Há um que diz: na perfeição vivem em tolerância o céu e as estrelas. Na perfeição. A perfeição é uma ideia tão utópica. E esta ideia de que na perfeição vivem em tolerância o céu e as estrelas é muito verdade. Se continuamos à procura de uma utopia, também ela perfeita, estamos a perder as dificuldades. E são as dificuldades que nos dizem: olha, tens de ser mais tolerante porque tu também já passaste por isso. E são as dificuldades tão distópicas que nos ensinam ser semelhante ao próximo, compreende o próximo. E eu acho que isso nas utopias é muito difícil de atingir, porque se ninguém tem dificuldades, o que é que nos liga aos outros? E eu acho que é muito isso. Na Tempestade há uma personagem muito utópica, que é a personagem de Gonçalo. E eu vou só resumir assim a história da Tempestade. Próspero, a personagem principal, foi um homem que foi banido da sua terra, onde ele era duque, e foi banido pela ambição do irmão mais novo. E foi expulso dessa ilha num barco que era apenas a casca de um barco, abandonado pela filha, deixado aos mares onde ele poderia nem sequer sobreviver, mas sobreviveu numa ilha deserta. E nessa ilha deserta quase utópica, lá está, mais uma vez a utopia, é impossível distingui-los. Nessa ilha utópica ele engendra um plano para reunir todos os seus inimigos num barco e fazê-los chegar a essa ilha deserta, onde vão confrontar os seus erros e confrontar a vingança que planearam contra Próspero. Ao chegarem a essa ilha, Gonçalo, que acaba de testemunhar a pior tempestade dos últimos anos, diz: Senhor, nós temos é de ser bons e temos de ser positivos, porque há tantos outros marinheiros que não podem estar felizes como nós porque não sobreviveram. E há uma altura em que ele diz: apesar da traição que foi feita, ele neste momento está a falar para o rei, não para Próspero, mas para o rei que ajudou a essa vingança, ele diz: eu gostava de um dia ser rei porque acho que poderia dar um excelente rei. E ele diz: na minha comunidade vigoraria a lei dos contrários, proibiria o comércio de toda a espécie e também a instrução. Nada de magistrados, riquezas, pobrezas, criados, contratos, heranças, fronteiras, limites de propriedade, lavoura, vinhas. E ele continua e diz: a minha terra perfeita, a minha utopia não teria nada disto. Eu acho que ao procurarmos o caminho da utopia, estamos a perder isto, estamos a perder o positivo de
comércio, estamos a proibir o positivo da instrução, estamos a proibir uma data de coisas que surgem das dificuldades. Eu acho que é por isso que eu aprendi que a utopia é importante, mas, como dizia na introdução do Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, se calhar conhecem, como dizia aqui na introdução, o que é uma utopia ou o que é uma distopia é uma questão de ponto de vista. E foi isso que eu ganhei nestes 3 anos enquanto sou aluna. Não a seguir a sua utopia, mas a entendê-la e a entender como mudava através destes 3 anos. E entender que aquilo que parecia uma utopia para mim não é, mas que também não faz mal. Estou a caminhar para aquilo que é uma utopia e uma distopia ao mesmo tempo, que é o mundo onde nós podemos verdadeiramente viver. Num mundo onde as dificuldades não nos engolem, como é em 1984, de George Orwell, ou como é em Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, ou como é no Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Não vale a pena tentar procurar estas distopias, mas também não vale a pena tentar procurar as utopias, mas sim um mundo onde podemos verdadeiramente viver. E eu acho que este livro tem chegado a esse meio termo. Também porque eu, enquanto leitora, cheguei a esse meio termo. Porque já tive os dois lados. E lembro-me de uma vez, ainda há pouco tempo, enquanto das eleições presidenciais, organizámos um debate em que tínhamos de perceber qual dos partidos é que nós estamos realmente a defender. E nesse debate percebemos uns que são, para mim, utópicos e outros que são, para mim, distópicos, e que para o partido ao lado, o partido fictício ao lado, é exatamente ao contrário. E começámos a perceber, bom, é melhor vivermos no meio. Eu acho que quando pegamos neste livro estamos verdadeiramente a viver no meio, porque somos obrigados a interpretar as palavras como utópicas, mas também como distópicas. Muito obrigada. Bom, e agora eu passo a palavra à doutora Maria Carlos, por favor. Boa tarde a todos, obrigada pela presença, tão significativa, que é a prova mais provada do carisma do professor Casca. Cumprimento em primeiro lugar a Associação dos Alunos dos Estudantes de Libra e a gentileza que teve de nos receber a todos. Cumprimento o engenheiro Miguel Barro, representante editor do livro, do professor Casca Reca. Cumprimento. Não pode ligar o micro? Sim. Está ligado, está até se aproximar perto. Só um bocadinho. O Vitor tem a técnica toda. Ok. Oi? Um bocadinho mais para aqui. Pronto. Ó, categoria. Obrigada. Pronto. Cumprimento o professor. Professor Carlos Goiares, está bem assim, não é? Está melhor? Carlos Goiares, diretor da Universidade de Ótima, com quem já me tenho cruzado em andanças de a Joana Albuquerque, com muito gosto, só agora é que a conheci, mas também tenho que olhar para eles. E pronto, com quem divide a apresentação, com o professor Carlos Goiares. E claro, e cumprimento e felicito. Já vai. Com muito gosto. O autor do livro que hoje aqui se apresenta, pois ele já foi apresentado em Góis uma primeira vez, mas agora aqui em Lisboa também é importante, não é? Porque o meu querido amigo, professor Dr. Carlos Carranca, dispensa apresentações, não vale a pena estar aqui a referir. Olha, eu vou fazer uma coisa, desculpa interrompê-la, porque eu estou convencido que se ficar com o microfone na mão, resolve mais este problema. Pronto, deixa que eu fico. A ele agradeço então o imenso convite que generosamente me dirigiu para apresentar. Passo a falar da obra e devo referir que é apenas uma leitura muito pessoal do livro.
citarei alguns poemas que passo aqui atrás para os senhores poderem ler. Acho que facilita um pouco. Está a ficar bom? Está ótimo. O Eu Desconhecido, Carlos Carranca, e peço desculpa estar a ler, mas não tenho tempo. É um conjunto de pequenos poemas de 3 versos, de inspiração e brevidade arcaística, aqueles arcaicos mesmo, individualizados um a um na mancha branca de cada página, parcos em palavras, ricos em imagística, alguns deles de toque aforístico, todos requerendo a participação do leitor para prescrutar, através do dito, o não dito, porque o não dito está lá, manifestado sobretudo através do silêncio da palavra implícita. Este comedimento é assumido como forma de reconstrução do verbo derrubado a que alude o poeta na epígrafe inaugural da sua obra. Se forem ver o livro, lá está. E agora digo eu, vivemos mais do que nunca a idade de ouro da tagarelice irrelevante, de que já o pensador dinamarquês Kierkegaard nos falara. Estamos inseridos numa sociedade massificada, cheia de mundo e vazia de nós, despersonalizando-nos quase inconscientemente com a força poderosíssima dos meios de comunicação que promovem o nivelamento do modo de agir, de pensar e até de sentir de cada um de nós. Quanto mais nos assemelhamos, mais nos afastamos de nós próprios, pois o nosso eu vai sendo paulatinamente sugado. Agora cito o poeta. Dentro de mim vivo a desaparecer. As leis corroem-nos a existência. Como os poetas andam de mãos dadas com os deuses, conseguem perceber o que escapa aos demais mortais. Assim, o poeta Carlos Carranca compreendeu que o silêncio também fala e tem, porventura, mais sentido do que a própria palavra, pois esta entra frequentemente em luta com o invisível. Por exemplo, São Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, não encontrou palavras para descrever tudo o que viu e ouviu. A salvação da palavra e até da música, que é a irmã da poesia, poderá passar pela sua depuração por meio do silêncio. Cito. É do silêncio que a poesia nasce. É do silêncio que se cumpre. É no silêncio que sentimos melhor a vida. O silêncio... desculpa. Silêncio repousa em tudo que é vivo a despertar. É o silêncio da montanha que nos falava o Unamuno, e o silêncio das fragas de Torga, poetas tão caros a Carlos Carranca. Há muito que o poeta Carlos Carranca matura a ideia de que vivemos num mundo, e agora estou a citar, um mundo de múltiplas palavras sem sentido, e de que é com a palavra poética que nos reencontramos com a originalidade, com o valor da palavra, com a oração do silêncio, como é possível relembrar ao ler o prefácio da sua obra Frátria, dada à estampa em 2008. Portanto, é nesta relação dialética entre a palavra poética e o silêncio que o eu poético constrói o seu caminho de desvendamento do seu eu desconhecido. Processo em curso, nunca concluído e muitas vezes retomado. 1000 vezes repetida, 1000 vezes reiniciada a partida em falso. O silêncio, por sua vez, é parceiro da solidão. Não tanto da solidão provocada pelo abandono do outro, mas a solidão consentida, desejada, que nos auxilia na viagem pelo nosso eu interiorizado, em busca do autoconhecimento, como nos aconselhava, por exemplo, Santo Agostinho, e antes dele, os nossos amigos gregos, Sócrates, Platão e outros. Cozer para dentro, como considerava a escritora Clarice Lispector, brasileira, muito conhecida. Em vez de cozer para fora, como mais comumente fazemos. Diz o poeta, quando fico só, não estranho. A solidão é só minha. É a solidão em que a ausência do outro se transforma em presença interiorizada. Como se a tua ausência fosse uma presença sentida. Mais importante, porventura, do que a presença física real. A incessante busca da verdade, que é a missão do poeta, opõe-se à ausência de verdade dialógica entre os seres humanos que a sociedade nos impõe.
Obrigamos-nos a este jogo de máscaras, onde é fácil perdermos na sedução da mentira conveniente. Diz o poeta, a delicadeza do mundo é a mentira. É preciso resistir à manipulação do facilitismo, mas resistir a um processo penoso. Diz o poeta, resistir ao frio não é fácil. E ao calor também não.